Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei com mais um vídeo sobre a minha faculdade, resumo aí do meu 5º semestre no curso de Publicidade e Propaganda, lá do UDF, Centro Universitário do Distrito Federal. Para quem ainda não acompanha, tem todos os vídeos aqui da minha faculdade, do meu 1º, 2º, 3º e 4º semestre, e também porque eu escolhi Publicidade e Propaganda. Sobre a minha outra graduação, tem uma playlist aqui completa, então clica aqui para você assistir, mas assiste depois desse vídeo. Esse semestre foi mais um semestre que aconteceu de forma online, né, por conta da pandemia que nós estamos vivendo. Meu último dia de aula presencial foi no dia, acho, 14 de março de 2020, desde então a gente está tendo aula online. Foi um semestre bem diferente porque eles mudaram a nossa grade curricular, então eu tinha bastante matéria que eles tiraram as matérias, juntaram com outras, e colocaram vários projetos interdisciplinares que não tinha. Se tornou uma grade que fugiu um pouco ali do que a gente esperava aprender, e com essa junção de matérias acabou passando pouco conteúdo relacionado à matéria, porque eram 2 em 1, mas pra mim não foi uma mudança tão benéfica, eu não gostei tanto. As nossas aulas começaram em agosto e esse semestre eu tive 5 matérias, sendo 2 realmente EAD, que fazem parte da grade EAD, e 3 matérias que eram com os meus professores. Uma matéria aconteceu na segunda, a outra na quarta, e a outra matéria era essa de projeto interdisciplinar, que entrou agora na minha carga horária nova. E essa matéria eu não fiquei satisfeita, é porque ela tinha a carga horária de 100 horas, e a única coisa que a gente precisou fazer nela foi um relatório. Então eu, como aluna, não fiquei satisfeita pelo valor que a gente paga, né, e por ser uma matéria de 100 horas na qual eu não aprendi nada, entreguei apenas um relatório. Dado aí o meu motivo de insatisfação com esse semestre, vou começar a falar para vocês como foi de fato, um resuminho aí das matérias, dos trabalhos, de tudo o que a gente fez. Então já foi um semestre mais conturbado por conta da carga horária e eu voltei a fazer as minhas divulgações fora também, então tive que aprender a administrar novamente o meu tempo para o trabalho, para a faculdade, para os trabalhos da faculdade. Foi um semestre mais corrido e, de certa forma, um pouco monótono também, porque não teve tantos eventos quanto acontece na forma presencial, até porque estamos de forma online. Mas teve 2 eventos que aconteceram. Um foi a Semana da Publicidade Digital, que foi voltada realmente para os alunos, onde várias pessoas da área da publicidade estiveram presentes, dando palestra, conversando com a gente, explicando mais sobre a profissão. E o outro foi a Semana da Responsabilidade Social, onde eu participei dando uma palestra sobre como ter sucesso digital. Até porque hoje em dia, gente, tudo que a gente vai fazer tá na internet, né? O nosso trabalho tá sendo em casa pela internet, a gente procura vídeo, a gente estuda pela internet, tudo tá sendo ali. Então eu peguei um pouquinho do meu conhecimento aí como digital influencer, como YouTube, e da minha mentoria que eu faço também sobre Instagram e YouTube, e dei essa palestra lá e foi muito legal. Eu me senti super reconhecida, porque de todo o meu curso de publicidade eu fui escolhida para poder estar lá, tal, incentivando e representando o meu curso também. Então essa foi uma coisa super legal que aconteceu esse semestre. E esse semestre também teve aquela prova que todo vídeo eu falo para vocês, que agora ela mudou de nome, né? Antes era PRI, agora é PRERS, que é a mesma prova de várias matérias em um dia só que de forma online. Tá igual ao semestre passado, né? Cada matéria eu tinha um determinado tempo para fazer. Quando eu concluía, dentro da plataforma da faculdade, eu ia para outra matéria. E teve uma mudança que as matérias que eram realmente AD, eu fiz a prova antes. Eu tive bastante prova esse semestre, coisa que eu nunca tive nos outros semestres, que eram sempre trabalhos, realmente. O curso de publicidade, ele é bem prático, a gente coloca a mão na massa, a gente estuda, a gente pesquisa e tal. Então esse semestre também foi um pouco diferente por isso, porque eu tive bastante prova. Começando a falar então das matérias, tô aqui com o meu roteirinho de sempre, que vocês sabem que eu faço, tá tudo aqui escrito. Eu vou começar falando das matérias de EAD, né, que realmente eu iria ter que fazer EAD, que é a Direito do Consumidor, que pra mim é uma matéria super legal, que eu já tinha estudado antes quando eu fazia cursinho. Acaba não mudando tanto, né, e eu adoro rever essa matéria, porque eu realmente gosto de entender um pouco mais dos direitos e tal, e voltado para publicidade também é super interessante a gente ter um pouco mais desse conhecimento. E aí nessa matéria eram as aulas online, que eu poderia assistir em qualquer horário, porque elas já eram aulas gravadas, e eu precisei fazer 4 atividades e uma prova, que aí totalizando 5 pontos. Então eu fiz a prova e a PRERS no início de dezembro, tá? Então foi separado das outras provas que eu fiz.
A outra matéria é filosofia, ela fez parte ali desde o iniciozinho da minha grade, de agosto até o finalzinho de setembro, onde eu percebi que eu tinha uma visão meio distorcida sobre a filosofia e eu gostei bastante de estudar também. Ela é composta da mesma forma da Direito do Consumidor, em aulas que já eram gravadas, então eu poderia assistir em qualquer horário, juntamente com as atividades que eu tenho que fazer dentro da plataforma da minha faculdade. Então eram 5 atividades, mais uma prova valendo 5 pontos e uma PRR Earth valendo mais 5 pontos, que essa eu fiz no finalzinho de setembro. Então as matérias EADs tiveram ciclos mais curtos e foram duas, né, Foram duas esse semestre e eu achei até que iria ser mais cansativo e tal, mas eles souberam dividir bem certinho as matérias, teve um intervalo entre elas para eu poder iniciar a outra matéria. Então para mim foi super tranquilo, inclusive Direito do Consumidor eu fechei em uma semana, eu todo dia tava assistindo, o Rodrigo me incentivando bastante para eu já fechar logo para ficar livre por conta das minhas matérias que eram realmente presenciais, digamos assim, entre aspas, porque eu tinha que assistir ao vivo com os meus professores. Então, a primeira matéria ao vivo foi a de produção gráfica e gestão de marca. Eram 2 matérias separadas e eles juntaram e fizeram uma só, que para mim, como estudante, não foi satisfatório. Por quê? Na produção gráfica, a gente aprendeu exatamente ali como elaborar toda a arte para poder enviar para a gráfica, para eles fazerem o impresso, as cores que você tem que usar para ficar realmente da cor que você determinou, que você passou para o seu cliente, o tipo de faca, que são os furinhos que tem que fazer, se for um crachá, onde que vai ficar, todo esse layout que você tem que fazer para enviar para a gráfica, o que você tem que escrever e tal. Só que pra mim foi muito rápido, a gente passou por esse conteúdo muito rápido e é um conteúdo bem vasto que a gente poderia ter aprendido muito mais, na minha opinião como aluna, tá? Talvez a universidade realmente acredite que o que eles passaram seja o mais importante, mas a minha opinião como aluna é que eu senti que poderia ter passado um pouco mais de conteúdo sobre isso pra gente. Mas o pouco que eu aprendi eu gostei bastante, porque realmente é uma matéria bem interessante, assim como tudo na publicidade, né? A gente tem que estar atento aos detalhes de tudo que a gente está produzindo para não ter erros no final, assim como as cores, como tudo que você for fazer, o tipo de fonte que pode influenciar, se for um impresso muito grande ou muito pequeno, talvez não fique legível. Então, são detalhes que a gente aprendeu ali na parte de produção gráfica. Já na parte de gestão de marca, a gente aprendeu realmente sobre o posicionamento da marca no mercado, sobre como ela faz para se tornar uma autoridade, uma referência ali no ramo que ela atua. Então, a gente assistiu bastante vídeos, viu bastante cases pra gente ter mais know-how do que estava acontecendo pra gente poder implementar também no trabalho final dessa disciplina. O trabalho foi interdisciplinar com a próxima disciplina que eu vou falar pra vocês, que é a produção de audiovisual. E aí a gente precisava, então, trabalhar a parte de gestão de marca e a de audiovisual. Na parte de gestão de marca, a gente tinha 2 empresas para escolher e trabalhar ali realmente como poderia fazer essa empresa se tornar uma referência, se tornar mais conhecida. A gente escolheu o Cine Drive-In Brasília, porque é um tema bem atual, né? Em todas as cidades foram surgindo drive-ins por tempo determinado, com shows, com peça, com filmes, então a gente escolheu eles, porque eles existem há muitos anos aqui em Brasília e muita gente não conhecia, muita gente não foi até o Cine Drive-In. Para ter todo esse resultado, a gente fez uma pesquisa, elaborou todas as perguntas sobre as pessoas, faixa etária, se já tinha ido ao Cine Drive-In ou não. Colocamos ali um pouco da nossa ideia também, se as pessoas iriam assistir se fosse de tal forma. E com o resultado dessa pesquisa, a gente desenvolveu o nosso festival, que é o Assistindo às Estrelas, que consiste em mostrar que o Cine Drive-In realmente é para todo mundo, desde a criança até a avó ou o pai que curte mais futebol, tem espaço para todos eles dentro do Cine Drive-In. Para isso a gente pensou em uma programação de filmes antigos que já acontece no Cine Drive-In, mas filmes mais queridinhos aí de todo mundo, e também na programação de futebol americano, que tem o Super Bowl, que é super famoso e reúne acho que o público do mundo inteiro para assistir a final. É um festival realmente voltado para aconchegar as pessoas, a família, o casal, para ter espaço ali para todo mundo. E como o próprio Cine Drive-In diz,
a assistir um filme olhando para as estrelas, que é o mais legal. A experiência que a gente tem no Cine Drive-In é totalmente diferente dos outros cinemas, então a gente quis passar um pouco dessa magia dentro desse trabalho. A parte de gestão de marca, então, foi realmente reafirmar os valores do Cine Drive-In, que é um espaço mais para família, que é de família para família, que existe há muitos anos, que é coisa muito tradicional aqui em Brasília, e que é acessível para todo mundo ir, né? Então essa foi a parte de gestão de marca que a gente fez. Para a parte de gestão de audiovisual, eu já vou falar logo, mas aí depois eu falo da matéria, foi a parte onde a gente desenvolveu storyboard, foi o contar realmente a história, tipo, da criação da ideia, o desenvolvimento até chegar no produto final, que foram vídeos, um para o YouTube e um para o Instagram. E para fazer toda essa parte de layout, de digital, a gente se inspirou em cartazes de filmes antigos e também em filmes clássicos, que é Star Wars, Pequena Miss Sunshine e o Titanic. Usamos esses 3 filmes como referência para poder elaborar todos os vídeos e ficou muito lindo, sério. Na hora que a gente colocou o início, a ideia do toquinho do Star Wars, subir na letra, assim, gente, ficou uma produção super linda. Foi um trabalho em grupo e eu acho que ele só foi possível porque a gente realmente trabalhou em grupo. A gente se reunia toda semana via chamada de vídeo, colocava em prática ali o que a gente estava aprendendo, anotava, via se isso era possível, se era viável fazer, se não era. E foi realmente um trabalho impecável, que ficou maravilhoso. Seguindo então para a parte de produção audiovisual, foi uma matéria bem extensa, que tinha muito conteúdo realmente, a gente tinha que se dedicar bastante para poder entender. A gente começou ali pegando referências, cases, e chegou até a parte de desenvolvimento. Então, para entender como o som e a imagem, eles passam aquele sentimento que a gente quer passar, a diferença de frame, keyframe, stop motion, os tipos de narrativa, porque se você for parar para observar, tem aqueles comerciais que matam a gente de rir, tem outros que são extremamente emocionantes, que trazem uma emoção. Então, tudo isso é desenvolvido ali na parte de audiovisual, que a gente tem que pensar toda a história, aí passa pro storyboard, que é aquele desenho, você vai contar a história de como será, você vai montar o roteiro mostrando cada parte de como vai ser esse vídeo, e aí sim você passa para a parte de produção, que é realmente a parte final. E foi uma matéria bem interessante, mas como eu falei para vocês, bem extensa, então a gente tinha que ter foco total nela para poder realmente aprender tudo. E foi isso, gente. Semestre curtinho, super diferente, meio estranho para mim esse semestre, justamente porque eu não tive tantas matérias. As matérias EAD foram divididas, então eu sempre ficava com 3 matérias acontecendo ali ao mesmo tempo. A matéria de projeto interdisciplinar, como eu falei para vocês, me deixou um pouco frustrada, porque foram 100 horas que infelizmente eu não tive conhecimento nenhum, porque um relatório entregue eu já havia feito para as outras matérias. No final dos trabalhos interdisciplinares eu sempre faço um relatório contando toda a nossa ideia de desenvolvimento e tal, para o professor poder entender, justamente porque a gente não estava apresentando esses trabalhos. Então eu fiquei um pouco decepcionada aí com essa matéria que entrou na nossa grade curricular, mas talvez para outros alunos tenha sido excelente, né? A minha opinião como aluna. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar mais um resumo do meu semestre na faculdade. Foi realmente um semestre que parece que foi mais curto por eu ter menos matérias. Eu acho que o mais cansativo desse semestre foram os trabalhos, porque o conteúdo já era algo que a gente vinha um pouco trabalhando nos outros semestres, também no desenvolvimento dos trabalhos e tal, então acabou que não foi tão cansativo. O curso de Publicidade e Propaganda para mim é sempre muito prazeroso poder aprender todas as áreas, porque eu realmente gosto e gosto de colocar em prática. No semestre que vem vai estar acontecendo de forma online também, será o meu 6º semestre, gente, reta final do meu curso. Parece que foi ontem que eu tava gravando meu primeiro vídeo aqui de resumo do meu primeiro semestre, onde eu tive 9 matérias e que era aula praticamente todo dia. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter muito prazer em responder vocês. Assiste os outros vídeos que estão linkados aqui, tá? Comenta lá, curte também, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vai me ajudar demais, não vai demorar 5 segundos do seu tempo. Estamos rumo aí a 25 mil inscritos e eu quero muito bater esse número esse ano ainda. Amém! Então é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!